Está chegando aqui o nosso horário já dos nossos estudos. Bem, eu quero dar aqui meu boa tarde a todos. Hoje, né, dia 1º de abril, deixa eu tirar aqui da minha tomada, que caiu aqui, o calendáriozinho. Aí aproveitou, caiu a minha câmera, deixa eu acertar. Tá, acertadinha aqui, já. Hoje, dia 1º de abril de 2023. O mês está caminhando, né? Está caminhando. Coisa está caminhando. E nesse horário das 16h20 do sábado, né? Que hoje é dia sábado, 1º de abril, nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as leis morais, né? Nós estudamos aqui essa obra, que é uma obra maravilhosa, uma obra que todos nós estamos gostando muito de estudar, né? Então, a gente vai aprendendo cada vez mais com essa obra maravilhosa aqui. Deixa eu só ajeitar aqui, está dando um probleminha aqui, deixa eu ver. Opa, eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Esse, de vez em quando, ele dá uns probleminhas. Deixa eu ver se eu fechando aqui. Vê se você consegue desligar. Teu microfone está desligado. O meu agora que. Vamos ver aqui. Espera aí. Que tá entrando. É aqui que eu vou ter que entrar. Espera aí. Espera aí. Eu não sei o que está vendo aqui. Tá. Tá. Agora eu acertei. É porque a gente tem dificuldade com esse aplicativo ainda. Então, a obra que nós estudamos é essa. Paulo de Tarso e as Leis Morais, de Guilherme Del Valle da Silva. Nós vamos iniciar hoje o capítulo que trata da lei de conservação. Paulo de Tarso e a sustentabilidade das igrejas cristãs. É um assunto bastante interessante, né? Falando também da sustentabilidade. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. E eu estou olhando aqui no meu computador, tem uma mensagenzinha que eu achei, que eu colhei aqui, que eu achei muito interessante. Eu vou ler essa mensagem antes da prece. Diz assim: é uma mensagem de Emmanuel, onde ele fala assim: acharás, é o título da mensagem. E ele diz assim: entrega a Deus os problemas que se te façam insolúveis. Trabalha e caminha adiante. Assim acharás no próprio coração a presença da paz, a irradiar-se de ti por fonte de amor e luz. Eu gostei muito dessa mensagem que eu colei ela aqui, né? Então, que nesse momento nós possamos elevar o nosso pensamento ao alto, elevar o nosso pensamento a Jesus, aos amigos espirituais, rogando ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, para que cada um de nós possa se encher de esperança, de alegria, de boas energias e dar início à sua caminhada, né? Procurar enfatizar todos esses aspectos que envolvem os ensinos de Jesus, para que assim a gente possa ir se renovando. A gente sabe que esse trabalho de renovação é lento, mas quanto mais cedo nós começarmos, melhor. Assim, Senhor, te agradecemos muito a oportunidade que todos nós estamos tendo de estudar essa doutrina, porque ela tem nos ajudado muito, Senhor, a modificar o nosso modo de ser para melhor. E assim, envolvido pelas vibrações que vêm do alto, te pedimos amorosamente, o Pai, que nos permita dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo. E como eu falei, é desse livro, né? Paulo de Tarso e as Leis Morais. Nós vamos começar aqui o capítulo que trata da
Lei de conservação, Paulo de Tarso e a sustentabilidade das igrejas cristãs. O meu livro é página 75. Eu não sei aí o de vocês, mas o meu é página 75. Então, vamos lá iniciar nossa leitura. Aqui, ele diz assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para carregar o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Nesse momento, eu vou até pegar aqui o Atos dos Apóstolos, para a gente ler bem isso aqui, porque é aquele momento que Paulo de Tarso, né, ele, depois daquele fenômeno lá da estrada de Damasco, ele fica meio perdido, né? E ele vai para uma hospedaria e fica lá nessa hospedaria. E aí, Jesus entra em contato com Ananias. Eu vou até ler um pouco esse trecho, que eu achei muito interessante. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Batismo de Saulo por Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias, eis-me aqui. Quer dizer, Jesus falou Ananias, e Ananias, na mesma hora, responde assim: Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Então, olha o que Jesus falou. Vai lá, tá, na casa desse homem chamado Judas, que devia ter uma hospedaria, pergunta por um homem de Tarso, e aí Jesus ainda falou para ele, para Ananias, ele está orando. Então, Jesus disse para Ananias que Saulo estava orando. Olha só que coisa incrível. Aí, né, este via numa visão um homem chamado Ananias. Quer dizer, Saulo, lá na hospedaria, ele estava tendo uma visão e ele estava vendo Ananias. Né? Então, aqui, ó, este via numa visão, quer dizer, Saulo via numa visão, um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista, porque Saulo estava cego. Ananias respondeu a Jesus: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém? Então, da mesma maneira que Jesus falou para Ananias que Saulo estava orando, Saulo, lá na hospedaria, viu Ananias entrar, só que Ananias ainda não estava lá, e impor as mãos na cabeça dele. Ananias ainda estava com Jesus. Mas aí Ananias ficou com medo, porque ele identificou quem era o homem e falou para Jesus: olha, esse homem tem uma fama, ele é perigoso, né? E aqui ele tem poder dos príncipes, dos sacerdotes. Aí Ananias continua falando para Jesus. E aqui ele tem poder dos príncipes, dos sacerdotes, para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Então Ananias fez o alerta para Jesus. Senhor, esse homem é poderoso, ele é príncipe, ele é um doutor da lei, e ele tem ordem e poder para mandar prender qualquer um que fale em teu nome. Né? Mas o Senhor, quer dizer, mas Jesus me disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, um vaso escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, não questionou, foi. Entrou na casa e, impondo as mãos, disse: Saulo, meu irmão,
o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Então, a gente vê aqui a fé do homem chamado Ananias. Né? A fé do homem chamado Ananias. E sabia quem era Saulo, sabia o perigo que ele se representava, que inclusive ele era um poderoso e que poderia prender qualquer um que falasse em nome de Jesus, mas quando Jesus diz, vai, ele é meu vaso escolhido, ele não questiona. Ele vai, mesmo tendo receio de que esse homem pode prendê-lo. Quer dizer, aquela fé em quem estava mandando ele ir até lá. Então a gente vê que essa fé que nós falamos ontem, não foi? Dessa fé verdadeira. Que Ananias poderia questionar, continuar questionando. Poxa, Senhor, o Senhor sabe que esse homem é perigoso. Ele, quando Jesus disse para ele lá, e disse, um homem de Tarso, já devia correr pelo lugar que ele estava por ali. Então, ele só fez o alerta. Ele é assim, 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 e ele tem o poder para isso, 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 isso. Jesus não vai até lá. Ele, na mesma hora, tudo bem, senhor, eu vou. Quantos de nós iria? Ainda mais sabendo que o homem era capaz de fazer o que fez. Será que a gente não sairia e na primeira esquina a gente dobrava e pegava a estrada e ia embora? Não é? Mas Ananias se mostrou aquele homem de fé, né? Então vamos começar aqui a leitura do texto. Paulo de Tarso viveu o cristianismo nascente e se tornou uma das principais lideranças do colégio apostolar de todos os tempos. Implantou diversas ações junto a outros companheiros cristãos para a sustentabilidade do momento iniciado por Jesus. Entre elas, Rose, eu sempre tenho em mente que no plano astral Paulo já foi um preparado para a sua missão, porque tipo Santo Agostinho, que tomou um rumo todo errado e depois ele despertou para o caminho, né? Porque o Paulo, ele depois da obra dele, ele era um, sabe? Então, eu tenho esse entendimento que ele já estava no astral com a missão de fazer o que Jesus esperava dele, não sim, é? todo preparo intelectual, religioso, mas ele ainda trazia uma série de dificuldades: preconceito, radicalismo, fanatismo. Ele seguiria, eu acredito, vamos colocar aqui uma situação. Eu acredito que Paulo, talvez, não sei, é uma suposição minha, lá no passado tenha sido um daqueles profetas, entendeu? Tenha sido um daqueles profetas. Eu penso assim, talvez um Moisés, talvez um Isaías, um homem desse aí, mas que ainda seguia a religião ali, sabe? Ao pé da letra, aquela, como eram os profetas da antiguidade. Não é? Eles eram assim. Eu penso que ele talvez já fosse um desses, reencarnação de um dos profetas. E que ainda tivesse muitos defeitos, né? Muitas dificuldades ainda de aceitar a religião de uma forma democrática, extensiva a todos. Acredito que tenha sido um profeta que ainda acreditava que a religião era só para o povo escolhido, para os hebreus. E os outros estrangeiros eram
pagãos não mereciam, entendeu? Ele ainda tinha essa visão estreita, como os profetas lá tinham no passado. Tanto é que eles guerrearam com vários povos pagãos. Era aquela coisa de que, se você não for seguidor do Senhor, você está perdido. Coisa que hoje em dia a gente não escuta falar, sabe? É aquela coisa do, se você não for da minha igreja, da minha religião, você não está salvo. Nós não temos isso ainda hoje. Alguns irmãos nossos de algumas religiões, e se você disser que é católico, espírita nem pensa, nem dizer. Ele diz o quê? Que você vai para o inferno. E você só está salvo se for da religião dele. Você só está salvo se aceitar Jesus junto dessas coisas. E nós estamos no século XXI. Então, eu acredito que Saulo tenha sido a reencarnação de um desses profetas. Então, tinha o conhecimento religioso, era um homem de moral, sabe, firme, mas para manter aquela ideia que ele trazia, aquela visão radical da religião, ele faz qualquer negócio. Qualquer um que ameaçasse a religião judaica, para ele era adversário. Qualquer um que não seguisse os profetas era adversário. Entendeu? Então, ele fez o que fez para salvaguardar o judaísmo. Valia até mandar matar. Valia até mandar matar. Como ele mandou matar Estevão. Porque ele achava que Estevão era um pagão, estava desvirtuando a religião dele. Mas quando ele conhece Jesus, aí ele reflete sobre a verdade. E aí ele deve ter relembrado espiritualmente, vamos pensar assim, os encontros dele com Jesus no plano espiritual. Verdade. Isso mesmo. Então, é a ficha. E aí ele percebe os erros que ele cometeu. E cometeu. Por quê? Por causa do fanatismo religioso, ele chegou ao extremo de tirar a vida de uma pessoa. E isso ficou pesado para ele, né? Então, ele diz aqui, né? Mas ele era um vaso escolhido, porque Jesus sabia que ele era um homem que era fiel, que ele seria capaz de tudo para levar à frente aquela missão dele. No momento que ele reconhece Jesus como mestre, como guia, ele era capaz de ir à frente. Ele não ia se deixar corromper, ele não ia se deixar, ele não ia ter medo. Então, Jesus sabia, ele dizia assim, que têmpera tinha esse homem, entendeu? Da coragem que ele tinha, da fidelidade que ele tinha. E Jesus estava de um homem assim, forte, corajoso, vibrante, íntegro. Mesmo que tivesse um monte de defeito, mas ele tinha essas qualidades que, para fazer o trabalho que ele fez, e muitas vezes ele deu uma exagerada, e deu mesmo, em alguns momentos ele exagerou, mas ele tinha muitas qualidades e que eram necessárias a um homem para fazer um trabalho como ele fez. Então ele diz aqui, né? Ele se tornou uma das principais lideranças do Colégio Apostolar de todos os tempos. Implantou diversas ações junto a outros companheiros cristãos para a sustentabilidade do movimento iniciado por Jesus. Entre elas, destacamos a difusão da identidade cristã, o estímulo à composição de outros evangelhos, além de Mateus. Ele incentivou os outros discípulos, apóstolos de Jesus, agora, a também escreverem, que até então só Mateus, eu acredito que fosse um dos mais cultos, porque ele trabalhou para o Império Romano, né? Como fiscal, como coletor de impostos, então tinha que ser um homem que tivesse cultura, para poder ser um funcionário do Império Romano. Ainda mais fazendo o trabalho que ele fazia, que era da parte da área econômica. Então, Mateus já tinha registrado algumas coisas. Mas aí Saulo incentiva os outros, como João, como João, a escreverem também.
né? Lucas, que era o médico, que conheceu também os discípulos, os apóstolos, Maria. Então, ele vai incentivando as pessoas a escreverem, né, sobre Jesus. Então, ele diz aqui, além de e a criação de verdadeiro acervo sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Então, ele também foi fazendo registros sobre as conversas que ele tinha com Pedro, as conversas que ele teve com João, com as conversas que ele teve com Tiago, com Mateus, de todas as conversas, com Maria, ele conversou muito com Maria. Então, ele foi anotando, né, registros, que as pessoas iam contando para ele sobre Jesus, ele também foi fazendo suas anotações. Além disso, a divulgação de suas epístolas como meio de conexão entre as igrejas foi uma forma que ele encontrou para o quê? Para poder se ligar às igrejas que ele fundou. Foi essa troca das cartas, né? Promoveu uma unidade de entendimento na formação da mentalidade cristã. Sustentação econômica, implantou uma ação para a autonomia das primeiras células de trabalho. Lembra que ele mesmo recolhia dízimo, recolhia as contribuições, né? As pessoas davam nas igrejas, mandava para a casa do caminho lá de Pedro. Eu me lembro que Pedro, lá na casa do caminho, ele tinha uma dificuldade. Ele teve, vamos dizer assim, né, de fazer vista grossa para algumas coisas lá na casa do caminho, principalmente em relação a Tiago, porque Tiago, ele tinha um bom relacionamento com os judeus dentro do templo, porque Tiago ainda mantinha aquelas tradições judaicas, então ele tinha um bom relacionamento com os judeus. E esse bom relacionamento de Tiago com os judeus trazia uma certa proteção para a casa do caminho, porque os judeus sabiam que lá dentro da casa do caminho havia um homem que ainda estava ligado às práticas judaicas. Então, eles, de certa forma, protegiam a casa do caminho. Esses judeus do templo, né, deixavam que a casa do caminho se desenvolvesse, apesar de eles estarem falando de Jesus. E Pedro, né, para poder manter aquela casa e cuidar dos pobres, dos doentes, ele precisava se submeter a algumas coisas, até porque ele recebia também doação que vinha do templo, através de Tiago. E aí Paulo fala para ele, você tem que ser mais independente. Você não pode ficar dependendo, sabe, dos judeus e, por isso, limitando o trabalho, né, que é o de divulgar as palavras de Jesus. E aquela coisa, se Pedro aceita ajuda, ele tem que se submeter um pouco. Então, o que Paulo faz? Ele diz para Pedro, eu vou viajar, por todos os lugares que eu for, eu vou pedir doação para a Casa do Caminho. E aí eu mando para você. Você recebendo esse dinheiro que eu mando, você não vai precisar tanto assim dos judeus, entendeu? Você vai ficar mais independente, mais autônomo. Então, olha aqui, ó, implantou uma ação para autonomia das primeiras células de trabalho. Então, Pedro começa a receber o dinheiro e aí ele se torna mais independente, entendeu? Construindo também, eu achei muito interessante isso, o primeiro centro cristão de atendimento psiquiátrico. Porque lá na Casa do Caminho, aonde Pedro cuidava daquele, ele, Filipe, João, Estevão já tinha morrido, né? Mas esse grupo de discípulos que trabalhavam com Pedro lá, eles recebiam na Casa do Caminho muitas pessoas com distúrbios mentais, muitos doentes, doenças causadas por processos obsessivos, desequilíbrios, entendeu? Era muito comum naquela época. Jesus várias vezes vai atender a esses doentes, não é? Pessoas que estão sofrendo processos obsessivos. Ele curou vários deles, não auxiliou vários deles. E muitos desses espíritos, com graves desequilíbrios
causados por processos obsessivos e também pelos vícios que as pessoas tinham, e leva a um desequilíbrio, iam procurar a Casa do Caminho. E lá na Casa do Caminho, através do estudo do Evangelho, da imposição de mãos e da fluidoterapia, da beber água fluidificada, eles iam melhorando. Eles iam para lá. Muitas vezes a família chegava e deixava, entre aspas, um lunático lá. Né? E aí Pedro recebia essas pessoas. Essas pessoas recebiam o tratamento espiritual que a gente tem naquela espírita, lembra o tratamento de terça-feira? Que é ouvir o evangelho, tinha imposição de mãos, bebia água fluidificada, atenção, havia um processo de desobsessão, e ali elas melhoravam. Então, por isso que ele diz Centro Cristão de Atendimento Psiquiátrico. Inclusive, Paulo vai ficar um tempo lá na Casa do Caminho, trabalhando lá, antes de sair pela estrada, né? Assim como hoje temos os hospitais espíritas. Paulo cultivou parcerias espirituais para o andamento das tarefas, não foi? Ele não tinha aquele grupo que caminhava com ele? E ele dizia, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, nós vamos viajar, vamos para tal lugar, vamos para outro lugar. Ele foi formando esses grupos, porque ele sabia que ele não podia trabalhar sozinho. Ele não podia trabalhar sozinho. Timóteo, né? Quantos companheiros ele teve? Tanto que nós temos aí carta a Timóteo, né? Carta a esse, carta para aquele. Quantos amigos ele fez, né? Em Filipenses, em Filipos, em Filipo, né? Da carta aos Gálatas, em Efésios, uma série de companheiros ele formou grupos, e esses grupos iam trabalhando junto com ele, né? Iam trabalhando junto com ele pelas estradas. Lucas também, não foi? Então, ele formou parcerias espirituais com os desencarnados e com encarnados, com os desencarnados, com Estevão, né? Bem como para a promoção do cristianismo nascente. E continua aqui no nosso livro. Iniciamos com as reflexões em O Livro dos Espíritos. Aqui a primeira pergunta, que é a questão 702 do Livro dos Espíritos. É lei da natureza o instinto de conservação? Né? E vem essa pergunta aí. É lei da natureza o instinto de conservação? Questão 702 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência, desde o animal até o homem. Quer ver uma coisa muito interessante? Às vezes, para acontecer alguma coisa na Terra, um terremoto, um tsunami, um furacão, vocês já perceberam que, vou falar dos pássaros, eles começam a se movimentar de forma estranha? Você pode observar. Se for um terremoto, o animal, ele sente o perigo. Seja o cão, seja o gato. Rose, repete para mim, por favor, a questão do Livro dos Espíritos. 702. Tá, obrigada. O animal, ele sente o perigo antes da gente perceber. O animal foge, ele corre, os pássaros voam para outro lugar. O animal sente a proximidade do perigo e busca proteção. Da mesma maneira, o homem. Se você se vê frente a um perigo, qual é a tua primeira reação? O instinto de sobrevivência.
né? Por isso que ele pergunta aqui, é lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos, desde os reinos inferiores até o homem, possuem qualquer que seja o grau de sua inteligência. Luz é puramente maquinal, nos reinos inferiores, raciocinados em outro, né? Então, mas todos os seres vivos têm esse instinto de sobrevivência. Se não fosse assim, estaria complicado, né? Aí a questão 703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? E os espíritos respondem, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, nós temos, já falamos sobre isso aqui, né? Na nossa consciência, escrito na nossa consciência, as leis divinas. Mesmo que você não se aperceba, dentro dessas leis divinas está que nós devemos crescer, que nós devemos progredir. Então, o ser, por mais inferior que ele seja, do ponto de vista, né, intelectual, vamos dizer assim, ele tem esse instinto de sobrevivência, tá? Então, os seres inferiores, alguns, nem percebem que tem. É o automático. Nós até pensamos um pouquinho mais. O que eu posso fazer para escapar disso? Né? Aí você começa a elaborar. E aí você pode fazer uma elaboração. Né? Agora, o animal já é instintivo. Ele é instintivo. Ele busca a sua proteção. Voltando ao nosso livro, diz assim, os espíritos esclarecidos ensinam que a lei de conservação é lei de Deus, instinto natural, responsável pela manutenção da vida e sobrevivência dos seres. Seu descumprimento caracteriza o suicídio, tá? Aquele que não busca conservar a sua vida, ele está, vamos dizer assim, praticando suicídio. É suicídio. A lei diz, você tem que buscar a sobrevivência. Mas se você não faz isso, você pode ser considerado suicida, ou consciente ou inconsciente, mas suicida. Aí diz aqui, o suicida caracteriza o suicídio direto ou indireto, assim como o seu abuso denota o perfil do egoísmo extremo, também tem isso. Quando você, né, pratica essa lei de conservação ao extremo, aí o perfil é egoísta. Tipo assim, 3 pessoas estão fugindo para se salvar, né? Aí chega a um certo lugar onde eles vão ali se abrigar. A comida é pouca. Em vez de dizer assim, vamos dividir entre nós e vamos racionar bem para durar o máximo possível até que a ajuda chegue. Aí o cara diz, aí alguém diz isso, né? Vamos racionar bem para durar o máximo possível até que a ajuda chegue. Aí você espera os outros dormirem e mata os outros 2. Para sobrar mais para você. Aí você diz, dá um instinto de conservação. Ô, Rose,
Um exemplo também que a gente às vezes vê muito, por exemplo, greve dos caminhoneiros. A pessoa vai no supermercado, está em crise, vai faltar comida, sai comprando 20 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, não sei o que, que não, aquilo dá para 2 anos. E Exatamente. aí a pessoa se abastece de tudo e não quer saber do outro, se vai sobrar ou não. É o que ele diz aqui. É o instinto de conservação que chega ao extremo. Aí denota o perfil do egoísmo. Entendeu? Você está com aquela que eu preciso, é o instinto de conservação. Mas peraí, você está. O teu perfil é de egoísta extremo. É igual eu falei daquele outro. Mata os outros dois, porque aí com certeza a comida vai dar para mim. Aí você diz, não, eu tinha que. É instinto de conservação. Calma. Aí você está exagerando. Então, você não ter nenhum instinto de conservação é suicídio, direto ou indireto. Agora, você ter um instinto de conservação extremado já é problema também. É o perfil egoísta. Então, tem que ser equilibrado, né? Então, ele diz aqui, o Criador nos convida ao equilíbrio em todos os setores da vida. Né? O equilíbrio tem que fazer parte da nossa vida. Quando você sai do equilíbrio, ou você pode ser um suicida direto ou indireto, ou você pode ser um tremendo egoísta. Os dois casos é ruim. O grande desafio é distinguir o limite entre o supérfluo, que é o caso que Alberto falou, que você vai estar colocando uma comida dentro de casa que você não precisa, vai perder a validade, vai se estragar porque você não vai dar conta dela, que a gente sabe que tem uma validade, fala. Então, aqui na casa que eu estou frequentando, a trabalhadora falou que na época da pandemia, né, que estava todo mundo recebendo cesta, e ela foi na casa de uma conhecida dela levar uma cesta básica. Chegou lá, a conhecida dela falou assim: vem cá que eu vou te mostrar o armário. O armário dela tinha 4 cestas, cesta básica. Aí ela falou assim: então eu não vou te deixar essa, porque você já tem e vou levar para quem não tem. E a moça mostrou assim, na maior tranquilidade, sabe? Bem natural. Muito, muito. Não foi só com essa, não. Eu também conheço um caso assim. Foi muita gente que se abate, pessoas, inclusive, que não precisavam. Pegaram cesta básica, pegaram água, pegaram que não precisavam. E depois, muitos sabe o que fizeram? Venderam. Venderam. Tá? Receberam de graça a cesta básica e venderam para ganhar um dinheiro. E essa não é nem dizer assim que era o pobre que pegou 3, ficou com 2 e vendeu uma para comprar um bujão de gás. Não é assim, não. É gente que não precisava de nada, pegou 3 e vendeu as 3. Entendeu? E se o cara pega 3 e vende uma para comprar um bujão de gás, você até nem pode dizer nada, porque sem gás ele não cozinha. Né? Você até entende. Então, eu peguei 3, vendi uma e comprei um bujão de gás. E que adianta eu ter a comida e não ter o fogão com gás? Você entende. Mas tem gente que pegou 3, 4, 5, que não precisava e revendeu. É o que ele está fazendo aqui. O grande desafio é distinguir o limite entre o supérfluo e o necessário diante das tentações do mundo. Se Deus, que é infinito amor e sabedoria, nos concede a bênção da encarnação, obviamente proverá todas as condições necessárias para cumprirmos com o nosso dever na Terra. A questão é que os nossos sentimentos e perspectivas, a nossa visão, nem sempre estão alinhados com os sublimes objetivos da vida.
Então, o problema é que, muitas vezes, a nossa visão não está alinhado com a visão do Cristo, né? Rose, é, Oi, eu sempre tenho essa reflexão no seguinte, como tem a passagem lá, né, que Jesus diz, não se atribule porque o pássaro não consegue o seu alimento. Aí vai dando vários exemplos, né? Aí, mas a gente não vê a fome absoluta. mas aí você tem que ver a questão do porquê que a criatura está passando por aquilo. De repente, foi um desses que vendeu a cesta básica, entendeu? Né? Você tem que, a gente tem, porque a injustiça a gente sabe que não existe. A injustiça vindo de Deus. A injustiça vinda de Deus. Entre os homens, a injustiça a gente vê muito. Rose, Essa vida de Deus, ela não existe. Às vezes, aquele companheiro está passando por uma prova. Uma expiação, né? Porque às vezes foi muito avaro no passado Né? Ou e então ele, hoje está tendo fome para poder sentir na pele o que ele gerou no outro. de repente, também trabalhar dele a caridade, porque aquele detalhe, eu só tenho pão, mas se meu vizinho bater a porta, eu vou dividir aquele pão com ele. Né? Então, às vezes, a pessoa, o Espírito também pediu essa prova, para ele trabalhar isso, o desprendimento. Lembra do óbolo da viúva? Né? Para ele trabalhar também esse desprendimento, que antigamente o vizinho batia na porta e pedia um pedaço de pão. Ele tinha um pedaço de pão, mas aí ele dizia para o vizinho que eu não tenho, não. Então agora ele talvez precise, né? Dividir, aprender a dividir. Eu só tenho um pão, divide esse pão. Deus vai prover, né? E também incentivar a pessoa a buscar o trabalho. Porque a ideia não é que você fique sempre à base da cesta básica, né? Porque também tem aquele detalhe da pessoa que, entre aspas, vicia no auxílio emergencial, vicia com a cesta básica. Ah, agora, quem tem filho menor vai ganhar mais R$ 150, então eu vou ter filho adoidado, para poder ganhar mais R$ 150. A gente sabe que tem gente que pensa assim. A gente não sabe disso. Tem aqueles que não, e pegam enquanto estão precisando. Quando não estão precisando mais, vão lá e não, não, não preciso mais. Mas tem outros que não. Tem outros que não. Vão. Eu conheço, a gente não deve criticar, mas só como ilustração, pessoa, e quando começou a pegar a cesta básica na casa espírita, ela precisava. Hoje, 20 anos depois, 15 anos depois, ela não precisa mais, mas ela continua pegando. Ela continua pegando. Você entendeu? Então, são coisas, né, que a pessoa tem que rever. O que você está pegando se você não precisa mais? Se você já tem uma profissão, já tem o seu trabalho, o marido também tem seu trabalho, por que você continua? Não é? Então, são coisas que as pessoas falam que não precisam mais. No início precisava, tudo bem. Mas você tem que fazer essa reflexão. Todos nós temos que fazer essas reflexões, né? Será que eu ainda estou precisando disso? Então, vamos refletir sobre isso, né? Então, ele diz aqui, se Deus, que é infinito amor e sabedoria, nos concede a bênção da reencarnação. Da encarnação, nos concede a bênção da encarnação, obviamente proverá todas as condições necessárias para cumprirmos com o nosso dever na Terra. A questão é que os nossos sentimentos e perspectivas, a nossa visão, nem sempre estão alinhados com os sublimes objetivos da vida. Eu trouxe um texto aqui para a gente refletir sobre algumas coisas, algumas questões que são importantes, né, para a gente tratar desse assunto. Nós falamos aqui, né, do supérfluo, falamos aqui, deixa eu ver aqui se é esse, não, acho que nem esse não, acho que eu fiz, vou ter que
Interromper o compartilhamento para abrir de novo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Esse aqui. A gente está falando de lei de conservação e saúde mental, né? Então, vamos lá. Vamos todo mundo aí, vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 1. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11, desculpe. Verinha, você pode ler para a gente? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. O capítulo 17 fala: sede perfeitos. Aham. Cuidado com. Ouvindo? Lê para a gente o item 11 todo aí. Capítulo 17, pedi e obtereis, é isso? Não, é capítulo 17, Ah, 17, tá. Eu estava no 27, a cabeçuda. 17, 11. Cuidado do corpo e do espírito. tem 11. Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões de liberdade, tem o corpo que está são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as aptidões e suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde estão a sabedoria? Onde estão a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos perseguidores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não.
A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Interessante que toda vez que eu leio ou que eu escuto essa passagem, eu me lembro da Rose. Eu adoro essa passagem. Eu me lembro de você porque quando você lê, quando você fala essa última parte, Rose, você dá uma ênfase tão grande nesse dobrai, o submetei, humilhar, mortificar. Eu me lembro sempre de você, por causa da ênfase que você dá nesse último trechinho. É porque Sempre me lembro. né? Muitas vezes você sacrifica o corpo, como se o corpo fosse o culpado. Mas é o espírito que tem que ser Exatamente. trabalhado. É o espírito que tem que ser dobrado, né? Como ele diz aqui, dobrai, submetei, humilhai, mortificai. Esse é a grande missão. É por aqui que a gente vai conseguir crescer. Então, ele está falando sobre o supérfluo e o necessário, né? Então, muitas vezes, a pessoa, quando ele fala dos ascetas, né? Martiriza o corpo, faz um jejum, aquele jejum do alimento, e tudo isso é supérfluo. É supérfluo, porque isso não educa o espírito. Então, quem precisa sofrer as pressões é o espírito, né? E aí, o Sérgio Luiz da Silva Lopes, ele é terapeuta. Ele comentando esse trecho, ele vai dizer assim: o espírito de verdade nos fala dos instintos, dos meios de subsistência, do gozo dos bens terrenos, do necessário e do supérfluo, etc. Alerta-nos para a necessidade das questões sociopolíticas como parte do processo evolutivo e de crescimento dos homens como indivíduos enquanto grupo social. Fornece-nos uma verdadeira aula de como vivermos inseridos na sociedade, levando em conta todas as dimensões da criatura humana. Não há oposição entre espírito e matéria, no que se refere ao atendimento de nossas necessidades. Falamos isso porque é comum observarmos os indivíduos situando-se em apenas um dos polos. Ou são francamente materialistas e só se preocupam com o que se refere a seus interesses materiais, ou então são espiritualistas, de forma equivocada, e vivem negando sua dimensão material. É aquele que, né, só vive ali, orando, querendo viver só no mundo dos espíritos, enquanto está encarnado. Esses últimos, né, buscam apenas a experiência espiritual, descuidando-se de sua realidade física, tanto no que diz respeito aos cuidados com o próprio corpo, quanto às suas condições materiais de vida. Então, é aquilo que nós falamos, né? A pessoa precisa do equilíbrio. Aqui do livro Paulo Tarso Moraes, no parágrafo acima de onde nós paramos, diz assim: o Criador nos convida ao equilíbrio em todos os setores da vida. O grande desafio é distinguir o limite entre o supérfluo e o necessário diante das tentações do mundo. É preciso ter equilíbrio. Nem você pode estar ligado sempre à matéria ou só para as coisas espirituais. É preciso haver um equilíbrio. Então, como a Verinha leu, destacou aqui um trechinho, né, do Evangelho. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Em contrapartida, o homem comum de nossos dias dedica-se apenas
ou, na maioria das vezes, ao que leva ao prazer físico. E já houve tempo em que se pensava que quanto mais prazeres o homem tivesse, mais feliz ele seria, né? Isso ainda muita gente pensa assim. Ah, eu preciso ser feliz. E aí sai, né? Apronta de todas, porque acha que a felicidade está nessa questão. O pressuposto, quer dizer, o lema do homem materialista continua sendo esse. É hoje, tipo assim, né? É hoje só, amanhã não tem mais. Então, eu tenho que aproveitar a vida. E aí a pessoa mergulha, né? Move-se para alcançar apenas o prazer físico e, não tendo uma perspectiva espiritual, acaba exagerando na valorização desse aspecto. E aí que está o problema. Tá? Aí que está o problema. Quando você perde a noção do que é necessário e do que é supérfluo, a gente se desequilibra. Boa parte dos transtornos emocionais se dão devido ao não atendimento das necessidades afetivas e espirituais e também aos abusos do prazer. Temos no nosso mundo atual exemplos evidentes desse equívoco, através da supervalorização do corpo e do belo. A estética, para muita gente, vale mais do que a ética. E o culto do corpo e da forma, onde se você não é bonito e vencedor está fora, mostra-se o falso ideal de que o perfeito vem através do físico. Se você parecer, para muitos, será o suficiente. E a gente sabe disso, né? Para muitas pessoas, a supervalorização do corpo e da beleza é tudo. E a estética vale mais do que a ética. O culto do corpo e da forma tem que estar mantido ali, a ferro e fogo. Mostra-se um falso ideal de que o perfeito vem através do físico. Para ser perfeito, tem que ser bonito. Se você parecer, será o suficiente. Pessoas com importantes falhas narcísicas, ou seja, problemas relacionados com sua autoimagem e autoestima, acaba sendo alvo fácil da propaganda consumista do mundo moderno, submetendo-se a intermináveis, nós não vemos isso, né? Às vezes, cirurgias plásticas, dietas absurdas, sessões exageradas de musculação, cursos de como ser um campeão, etc. Ana Brito, você está com o livro dos Espíritos aí? Lê para a gente a questão 719. E a gente sabe, né? A gente não vê na televisão aí as pessoas buscando de qualquer maneira fazer cirurgia plástica, acorda da academia, dorme na academia, faz aquelas dietas radicais, porque tem que ficar bonito, tem que ficar bonito, belo, para poder, né, dizer que está na moda. Então, ela tem que parecer. Então, parecer para ela é o suficiente. Pode ler aí para gente? Posso, Rose? Espera aí, deixa eu ver aqui. 5 da Lei de Conservação, 719. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo de bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. A gente vai procurar o bem-estar, sim, mas cuidado com o exagero. E isso poderá levar a pessoa até morrer, né? A gente sabe disso, até morrer. Ou acabar até se desvirtuando moralmente. Com forças morais, podemos entender a dimensão espiritual e também emocional da pessoa, uma vez que está demonstrado
está demonstrado, viver apenas em torno dos valores estéticos. Então, a pessoa que vive apenas, né, pelos valores estéticos da beleza, essa pessoa vai ter problema. Isso vai levar a pessoa a graves perturbações psicológicas e a certas doenças aí. Tem a tal de anorexia e outras aí, que a pessoa ficou tanto naquela coisa de que eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, para ficar bonita, para poder caber naquele biquíni, para poder tirar aquelas fotos legais, para poder publicar no Facebook, que a pessoa acaba entrando numa perturbação psicológica que muitas vezes pode levar à morte. Que o digam os indivíduos que, ao fechar das cortinas, ficaram sem plateia para admirar sua beleza, uma vez que o tempo é inexorável. Não há quem escape do envelhecimento natural. A gente sabe que tem pessoas que até se suicidam quando chega uma certa idade e não consegue mais esticar lugar nenhum. E que a gravidade vai agir nela, vai cair, vai aparecer as rugas. Então a pessoa fica tão alucinada que ela acaba tirando a própria vida. Eu já conheci pessoas que disseram o seguinte: e eu, quando eu ficar bem, se eu perceber que eu estou ficando bem velho, eu prefiro morrer, me suicidar, do que chegar à decrepitude de ficar andando com a bengala. Eu já ouvi falar isso. Por mais que se recorra a esticadinhas plásticas no rosto, chega um dia em que a pessoa precisa ter maturidade e bom senso para dar-se conta de que não tem mais nada para esticar. Tem gente que chega a ficar deformado. O que ela precisa é ter dignidade consigo própria e desenvolver outros valores, já não mais estéticos, mais éticos. Dar-se conta de que ela é muito mais do que um corpo que envelhece. Pode olhar-se diante do espelho e dizer para si própria: aí está, tua aparência já não tem espaço nas galerias da vaidade, mas tu és grande, capaz de contar a história de uma existência única. Ninguém foi ou será igual a ti. Então a gente tem que chegar um momento de reconhecer e não dá mais, que a gente não pode, né, resistir mais desse envelhecimento. Da mesma maneira, nas relações afetivas. Por exemplo, homens e mulheres, e conforme vão envelhecendo, eles vão buscando relacionamentos muito mais jovens do que a própria pessoa tem. Então, você vê homens de 80, 85, 90 anos tendo relacionamentos com garotinhas de 19, 20, 22 anos. Amor, licença. Né? Olha, eu sou um ser muito imperfeito. Muito, muito, muito perfeito. Mas eu acho muito difícil um homem de 95 anos, já cheio de rugas, andando com bengala na cadeira de rodas, careca, cheio de pé de galinha, trair, ter, fazer com que uma jovem de 18, 19 anos tenha por ele aquela, sabe, aquele amor. A carteira recheada, A minha deixa de falar. a carteira cheia, porque senão. Eu tinha uma paixão. Eu me apaixonei no primeiro olhar. Ai, desculpe, fechei minha imagem. Não é? Eu me lembro aquela mulher de 70 anos, namorando um garotinho de 18. Certas coisas que a pessoa tem que ter, não é? Ela tem que ter bom senso. Ela tem que ter bom senso. Mas acontece. Pode até acontecer, mas vai ser um em 1 milhão. Vai ser um em 1 milhão. Uma mulher de 85 anos, como eu vi outro dia, a mulher de 70 anos com um garoto de 16, dizendo que era uma paixão, e ela já sabe, com a cara mesmo de uma mulher de 75 anos. Não dá mais que você. As pessoas têm que ter um bom senso.
Quando ele falou aqui, a tua aparência já não tem espaço nas galerias da vaidade. A pessoa tem que cair nessa real. Então, o que abastece interiormente o ser humano são os valores da alma. É na plenitude da consciência que se pode alcançar a paz e a serenidade. O que muitas, voltando ao que a gente está falando, o que muitas vezes acontece? A gente cansa de ver, às vezes, pessoas de idade bastante avançada sendo encontradas mortas, assassinadas, por às vezes um espertalhão, né? Que vendo a carência do outro, vai lá e diz que está apaixonado, porque mantém relacionamento, e aí o que faz? Ou dá um golpe ou mata a pessoa para roubar. E aí? Por que isso aconteceu? Porque a pessoa se expôs a isso. A pessoa não aceita, né? Vai buscar um relacionamento com alguém da tua faixa etária, uma pessoa de 80, 90 anos, ficar, me casei, amor da minha vida, ela tem 18. Dá licença. Então, às vezes, as pessoas facilitam para que as tragédias aconteçam, né? Então, como ele diz aqui, é na plenitude da consciência que se pode alcançar a paz e a serenidade. A doutrina espírita não é contrária aos cuidados de ordem estética, até porque eles podem estar a serviço da autoestima da pessoa. Então, você tem que se arrumar assim. Quer pintar o seu cabelo, não gosta de ter cabelo branco? Pode pintar lá o seu cabelo. Se quer usar sua maquiagem, use sua maquiagem. Quer botar uma roupa bonitinha, quer fazer uma dieta para emagrecer um pouquinho, não é, a doutrina espírita não proíbe nada disso. Agora, cuidado com os abusos e com os exageros, tá? É isso que é importante. Porque a pessoa que tem autoestima, que gosta de se apresentar bem, né? Isso é bom, porque ela, a partir daí, vai se relacionar melhor consigo mesma e com os outros. Mas, como diz lá no livro dos Espíritos, na questão 719, que a Aninha leu para a gente, está escrito lá: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe, não é proibir, mas é alertar, né, a todos nós. O abuso, porque o abuso pode ser contrário à conservação. O Espiritismo é uma doutrina que nos educa para a vida depois da morte, no plano espiritual, mas também nos ensina a viver a vida antes da morte. Então, o Espiritismo ele vai nos ensinar a viver bem depois que a gente desencarnar na erraticidade, mas também nos ensina muito a viver bem aqui enquanto estamos encarnados. Para a gente encerrar, eu trouxe esse livro aqui que eu acho muito bom. Esse Wellington Balbo já teve no CIOI fazendo uma vez um encontro de mediunidade. Esse livro é dele, do Wellington Balbo, do Arlindo Rodrigues e Alfredo Zafrati. Evite a Rota do Suicídio. Aqui no capítulo 1, eu trouxe, está aqui no meu livro, nesse livro aqui, ó, Evite a Rota do Suicídio. É um livro muito bom, muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Eu vou ler para a gente uma história de alguém, de uma pessoa, que nessa busca do instinto de conservação, né, pela busca até do supérfluo, em detrimento do necessário, acabou tendo problemas muito graves, muito graves. É aquela coisa, né? Como ele disse ali, Deus não proíbe que você cuide da sua aparência, do seu bem-estar. Mas cuidado com o abuso, cuidado com o supérfluo e cuidado muito também com esse exagero pelo instinto de conservação, porque isso pode trazer para você transtornos muito graves, né? Então, o capítulo 1 desse livro, Evite a Rota do Suicídio, chama-se Ela Estava Linda, mas, infelizmente, Janaína era uma morena muito linda.
com seus 1,78 m de altura, 55 quilos, cabelos pretos e olhos verdes. Era linda e atraía a atenção de todos os moços de uma pequena cidade do interior do estado. Apesar de sua beleza, a história é verdadeira, o fato é verídico. Apesar de sua beleza, que certamente a tornava forte candidata a Miss de sua cidade, Janaína não aceitava seu corpo. Em seu inconsciente, estava muito gorda. Seus seios eram muito pequenos e não se conformava com o formato de seu nariz e de sua boca. Tinha 17 anos. Estava terminando o terceiro colegial, quando surgiu a oportunidade de posar para um álbum fotográfico de uma empresa de moda. Por sua beleza, era muito requisitada, sempre convidada a tirar fotos. Todavia, nunca estava contente com seu corpo, e nisso era estimulada pela concorrência das outras modelos. Que aí ela olhava para o lado, via uma modelo e ela achava que era mais bonita que ela. Então, o que ela fazia? Ela queria ficar mais bonita do que aquela que ela via e que ela achava que era mais bonita do que ela. Pela concorrência. Muita gente, certo dia, encontramos Janaína conversando com seu pai sobre o presente de seus 18 anos. Minha filha, o que você deseja de aniversário? Uma festa? Um carro? Então já deu para ver que ela era uma moça, tinha uma boa situação financeira. Não, pai, quero que o senhor me pague uma plástica. Preciso reduzir as medidas, o nariz também, os seios. O senhor sabe, né? Preciso estar linda e maravilhosa. Mas, filha, diz o pai, você está linda. Seu corpo é perfeito. Para que uma cirurgia? O senhor não entende nada de moda, pai. E o pai virava para ela e dizia assim, e você não vai comer nada, filha? Que é isso, pai? Olha só como estou gorda. Me sinto inchada, credo. Mal sabia o pai, mas sua filha, naquele dia, como em outros também, passava com apenas um copo de água e algumas folhas de hortaliça. Sem perceberem, pai e filha estavam diante da anorexia. Porque de tanto ela querer ficar bonita. Lembra quando nós falamos que esse exagero pode levar a um distúrbio psicológico? Ela já estava com distúrbio psicológico, né? Depois de muita insistência, o pai resolveu concordar com o pedido da filha, consultar um médico que foi taxativo no sentido de que a moça não precisava de plástica alguma, porque seu corpo era perfeito. A moça saiu do consultório indignada e tanto fez que ela e o pai foram atrás de outro médico. Se outro médico, ávido pelo dinheiro, concordou com todas as exigências de Janaína e resolveu fazer a tal cirurgia. Lembra que no texto também nós falamos sobre a ética? O primeiro médico tinha ética. Ele disse, você não precisa de cirurgia, eu não vou fazer. Esse outro não tinha ética. Pelo dinheiro, ele aceitou fazer a cirurgia. No dia anterior à cirurgia, os espíritos de luz se mobilizaram para que Janaína não fosse ao hospital. O carro não pegou, a chave do carro sumiu, engarrafamento, tudo em vão. Mesmo atrasada, Janaína foi para o hospital. Até mesmo na porta do hospital, os espíritos amigos providenciaram uma senhora com vários problemas, sem qualquer dinheiro para remédios, para que Janaína ajudasse e fosse dissuadida de sua intenção. Nada. Janaína foi internada para a tão sonhada cirurgia de redução de medidas e remodelamento de seu corpo. Por razões que se desconhecem, a cirurgia não teve o resultado esperado e Janaína acabou falecendo. Aí eu pergunto,
não é um suicídio indireto? Ela não queria se suicidar, mas todo o desequilíbrio dela, em que ela já se encontrava, por quê? Porque ela queria ser bela, cada vez mais bela, levou ela a um desequilíbrio psicológico, causou anorexia e a família nem prestou atenção. Ela foi para uma cirurgia, acabou morrendo na cirurgia. Houve uma comoção na pequena cidade com a perda de tão jovem criatura. O pai estava inconsolável. E a adolescente, ao lado de o espírito dela estava, na hora do velório, em pé ao lado do caixão. O espírito, né? Foi trazido para participar lá do enterro. Aí ele diz aqui, ó, o pai estava chorando inconsolável. E a adolescente, o espírito da adolescente, estava em pé ao lado do seu caixão, acompanhando todo o sofrimento das pessoas. Realmente, Janaína conseguira seu intento. Estava linda, perfeita, mas sem vida. Jazia ali seu corpo inerte, vítima de um erro na cirurgia. Aí tem aqui, né, uma mensagem, ele traz uma mensagem que diz assim: muita gente prende-se aos padrões impostos pela sociedade e não faz o essencial, raciocinar, pois o bom senso é produto do raciocínio. Esse guia segura esse precioso roteiro de vida. Quem não raciocina, escraviza-se a dogmas e inverdades. Não há, porém, nenhum problema em cuidar do corpo e buscar a beleza física. É imperioso cuidarmos do corpo e dar-lhe o merecido valor, pois esta é a máquina que nos propicia estar aqui, aprendendo e amando, tropeçando e levantando. Todavia, os valores espirituais não podem ser desprezados, sob qualquer hipótese. Janaína apenas preocupava-se com o corpo, desprezando as pérolas do espírito, portanto, desequilibrando-se. A existência humana, viabilizada pela bondade infinita de Deus, que nos proporciona a reencarnação, é a abençoada oportunidade de buscarmos a felicidade. Não obstante, sabermos que a felicidade plena não reside nesta morada de provas e expiações, cabe-nos ser felizes tanto quanto possível. O primeiro passo é aceitar nossas limitações físicas, sejam físicas ou não, com resignação. Não uma resignação pacífica, que a tudo assiste, mas uma resignação que promove o nosso equilíbrio e que aceita com sobriedade as contingências existenciais. Quanta gente se perde por engano, pela falta de conhecimentos basilares das leis que regem a vida. Tivesse o pai de Janaína percebido o que ocorria com a filha, certamente, talvez o desfecho fosse outro. Então, essa jovem, né, Janaína, ela estava muito preocupada com o quê? Mais com a questão física e muito pouco com as questões espirituais. Então, ela queria ser bonita, e ninguém é contrário a isso. Mas olha a questão do exagero. Ela chega a um ponto tal que ela mesmo se desequilibra totalmente, e ela contrai aí a anorexia. Então, ela não sabe mais, ela não consegue mais saber o que é o certo e o que não é o certo. E a partir daí, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar completamente doente. E vem o quê? A desencarnar, como aconteceu com ela. Né? Aí eu pergunto, a gente não vê isso toda hora na televisão? A mulher foi lá fazer lá um tratamento, foi fazer um procedimento estético. Outro dia eu vi uma mulher, já devia ter seus 40 e poucos anos. Ela veio lá do Rio Grande do Sul para fazer um procedimento estético numa clínica aqui no Rio de Janeiro. Mostrou a foto dela, era belíssima. Era uma mulher de 42 anos, 45 anos, bonita,
para a faixa etária dela, muito bonita de rosto, de corpo. Aí veio fazer o procedimento estético numa clínica, aquelas clínicas, sabe? E cobrando assim, um preço mais barato, acabou morrendo. Outra vez também foi uma que o médico disse que ia fazer o procedimento estético no apartamento dele. Ela saiu de lá numa maca para o hospital e morreu. Quantos e quantos a gente vê nessa situação? Meninas, pessoas de certa idade, que a pessoa está em busca alucinada da fonte da juventude, vamos dizer assim, né? Da fonte da juventude. E acaba, muitas vezes, numa situação. Então, como nós estudamos hoje, a conservação é importante, mas você precisa ter bom senso, né? O bom senso para tudo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Verinha, Eloá, Paninha. Lembrei aqui agora de uma menina que trabalhou comigo, na Denise, uma gracinha, muito bonitinha, um corpinho bonitinho, já tinha uma filha, teve outro, ficou uma bonequinha grávida. E separou do marido, né? Muito novinha, e a filha se formou em dentista. E a filha começou a fazer os procedimentos, né, de botox. Não. Esses dias a gente tem um grupo, que a escola era a escola 009, 0716009, e nós somos um grupo de 9 que trabalhamos lá desde 90, né? É muito 9 na nossa vida, né? Aí a gente fez um grupo, às 9 da 9. Esses dias uma delas encontrou com essa menina e postou no grupo: olha quem eu encontrei. Gente, sem brincadeira. Fomos umas 3 do grupo que ficamos. É a fulana? Nossa, tá tão diferente. Gente, ela tá outra pessoa, de tanto procedimento que ela fez. E ela é bem novinha, ela não tem 50 anos ainda. E está totalmente modificada. E detalhe, é a filha dela que está fazendo, né? A boca já não é mais a mesma, amassando o rosto, aquela harmonização que te desfigura. Olha, teve umas 3 ou 4. É a fulana que está aí? Nossa, mas como está diferente, gente. Ninguém teve coragem de dizer E o acho quanto ela está feia, de tanto procedimento, de tanta coisa que ela fez. Desnecessário, porque ela era uma bonequinha. É isso, né? e acho bonita. Você vê que a coisa não está nem na normal, na psique da pessoa, porque você vê que a pessoa não está bem. Ela, Mas na época, quando ela separou, ela namorou um ex-aluno meu. Novinho, bem novinho mesmo. Mas assim, a diferença era de uns 10, 15 anos de um para o outro, mas ela era tão bonequinha que não parecia. Ela botou silicone, que ela dizia, né, que depois que ela teve neném, o peito dela parecia língua de vaca. Era aquela coisa caída. Mas tudo bem. Ela ainda fazia assim, parece língua de vaca. Aí aquela coisa caída. Tudo bem, botou o peito. Mas o resto, o rosto dela está desfigurado. Sinceramente, eu morro de medo. Acho que nem que se eu tivesse dinheiro, eu não faria por medo se dessas situações que a pessoa fica desfigurada. a pessoa sofre um acidente e precisa fazer, né, uma cirurgia plástica corretiva, porque sofreu um acidente, uma queimadura, é uma coisa. Mas, às vezes, você vê pessoas que estão, como você fala, desfigurada, mas a pessoa se acha bonita. E ela quer ficar mais bonita. Aí começa, é botox. Às vezes você olha para a pessoa e diz, Jesus, Maria José, né? Aquelas bolotas aqui, você diz, Jesus, como é que a pessoa se deforma? Aí você vê que
O problema já é grave quando a pessoa própria, ao se olhar no espelho, não detecta que elas passou do limite. Aí você vê que pode ter um componente espiritual também funcionando aí, né? E todo mundo olha e diz assim, meu Deus, está tão estranho, a criatura está tão estranha. E detalhe, não tem mais como reverter aquilo, né? Não tem mais como reverter aquilo. De vez em quando a gente vê. Então, é o que ele está falando aqui. É importante a conservação, você se conservar, né? Você fazer uma ginástica, uma caminhada, você se cuidar, né? Para ir se tratando. Mas a gente tem que tomar cuidado com o exagero e o abuso. Porque o exagero e o abuso pode levar a pessoa até a morte ou ficar totalmente desequilibrada, né? Como foi o caso dessa menina Janaína, que ela acabou contraindo uma anorexia, né? E aí, a partir daí, não tem mais jeito, né? Tem que ser o tratamento. Olha, vocês não conhecem, eu posso falar, o nome da menina também é Janaína. Por isso que eu me lembrei. Então, são casos, né, muito tristes, que aí vai necessitar de muito trabalho, tratamento psicológico, para a pessoa cair em si, e uma série de coisas, né, que a gente sabe que é muito triste. Então, minhas amigas, nós estamos encerrando aqui o nosso trabalho do dia de hoje. Eu acho que o tema foi bastante proveitoso, né, para a gente refletir sobre essas questões, que a gente tem que estar muito alerta, para que a gente também não possa se deixar envolver por uma situação semelhante a essa, né? Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus. Eu vou pedir, Verinha, faz a nossa prece aí de agradecimento. É com grande alegria, Senhor Jesus, que podemos desfrutar dessa doutrina, receber as orientações necessárias para fazermos as nossas reflexões acerca da nossa caminhada, das nossas escolhas, porque almejamos a nossa evolução, o nosso progresso, almejamos, Senhor, dizimar as nossas mazelas, para que possamos ser felizes, como foi o teu plano para cada um de nós. Seremos felizes à medida que consigamos caminhar mais leves e com maior entendimento acerca da nossa existência. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Jesus Gonçalves, muito obrigada, Francisco de Assis. E obrigada a cada um aqui presente na tarde de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Muito bom ver vocês. Estava olhando aqui. Eló, tu tá onde? Com esse casacão aí. Portugal. Pois é. Estou Você em rouca, por isso que eu Portugal, estou falando eu com no Rio você Grande do hoje. Sul, Ana em São Paulo, Rosa em Petrópolis, Aninha no Pois é. Rio. É bom, né? E a gente consegue se encontrar, Circulando. né? Estamos circulando. Olha o que é a Que internet, né? beleza. Maravilha, né? Uma grande Cada um. maravilha. E você, Pois é. Ana, Olha, São Ana Paulo, em São Paulo, Aninha no Rio. pipocando, né? Pipocando. e a gente está podendo aqui trocar essas energias. Que Maravilha, legal, né? maravilha. E a Coisa gente pode boa. sentir esse abraço, né? Exatamente. Que coisa boa. Exatamente. Sintam-se Exatamente. abraçadas. Você também. Igualmente, igualmente, Verinha. Beijo, Verinha. Muita Beijo. Tudo saudade. de bom, tudo Gente, de bom hoje para fez vocês. 14 graus aqui. Já Opa! 14, começou. viu? Já Aí começou. também é surpresa. Ah, O eu não tempo gosto aí do é calor, danado. mas também